de novo agradecer, Mônica, pela gentileza em ceder seu tempo aí para conversar e compartilhar um pouquinho da tua experiência, da tua trajetória com a turma que vai assistir essa entrevista. Acho que você tem uma trajetória muito interessante, tem a formação jurídica, mas também Uhum. foi com o passar do tempo caminhando e se interessando por outras áreas que são muito, a gente vê hoje, que são muito complementares. Então, a gente vê, né, empreendedorismo, entender Sim. melhor e trabalhar com startup, inovação. E aí eu gostaria que você compartilhasse com a turma, né, na sua trajetória, assim, em que contexto, em que época, em que momento você percebe, você entende, você nota que é interessante, né, ter ali algumas habilidades relacionadas à lógica de programação, assim, e se, né, como foi trivial, foi muito simples para você, ou você só percebeu anos depois que você teve esse contato? Queria que você compartilhasse um pouquinho, por gentileza. Obrigada. Primeiro, eu queria agradecer o convite para falar sobre isso. Eu brinco que falo, quem diria que o bullying que eu sofri em 1997, estudando programação quando criança, ia me render uma pauta, ia render falar sobre isso, né? Ia se tornar algo interessante. Bom, na minha história, na minha jornada, acho que eu tive sorte de nascer em uma família que sempre teve essa preocupação, né? O meu pai é da área de tecnologia, então um computador para mim não era um bicho estranho, assim. Eu sempre tive computador em casa, no começo da internet, aquelas páginas horrorosas, com aqueles GIFs pixelados. Eu estava lá pesquisando as coisas e achava Boa. alucinante ter uma página em HTML simples, assim, sobre a Grécia Antiga para fazer os trabalhos. Eu sempre fui a question... instigada pela minha família, pelo meu pai, a ter esse tipo de contato. Então, com 10 anos, 9, 10 anos, eu me mudei para o Rio de Janeiro, porque meu pai estava fazendo doutorado na época. E eu lembro que na mudança, quando a gente chegou primeiro, ele foi primeiro, eu cheguei, tinha um computador em casa com essa tal da internet. Então, eu fiquei alucinada, impactada, falei, meu Deus, olha isso daqui. E a internet naquela época era, enfim, eu lembro que o Louvre tinha uma ação de mostrar quadros que estavam expostos lá, e era um passeio virtual que você só podia mexer, né? Era assim, era péssimo, pixelado, demorava para carregar, Boa. e eu fiquei encantada com aquilo. E no colégio onde eu estudava, a gente tinha aula de informática. Boa. Mas essa aula de informática, ela foi um pouco além. Eles tinham aula de Logo, que é uma linguagem de programação educacional. Legal. E quando meu pai ficou sabendo disso, ele me estimulou a estudar. Ele comprou um livro, ele instalou a Logo no computador. Então, além do colégio, eu ficava ali brincando com a Tatá, que é a tartaruguinha, que é uma linguagem de programação para crianças, então tem essa parte lúdica. Legal. E era um inferno, né? Vamos falar a verdade, porque assim, Boa. o logo, a linguagem de programação, é algo que desenvolve o teu raciocínio lógico de forma absurda. Uhum. Só que para uma criança, como eu sempre fui uma criança mais de artes, eu não conseguia entender muito bem, até que eu comecei de fato a entender, a estudar, e essa minha ligação ou essa oportunidade que eu tive desde muito cedo me ajudou desde ali da infância a desenvolver esse raciocínio lógico, a entender que o que era de fato um código, né? Porque às vezes a gente Uhum. fala, o código do programa, ou eu preciso codar o programa, e as pessoas ficam perdidas, assim. Então, Uhum. eu não consigo te dizer em tópicos sobre como isso me ajudou, porque isso foi Perfeito. tão parte de quem eu me formei, né, da minha formação, Uhum. que acabou se tornando natural. Oh, legal. E aproveitando, né? Então, acho que super legal você compartilhar que foi influência do seu pai, né? Que Sim. talvez na época você não tinha como a criança, né, uma percepção de que isso poderia explodir mais para frente ou que seria super útil. E aí Sim. uma pergunta assim que eu não sei se você consegue responder, mas vamos lá que eu vou fazer assim mesmo, Vamos lá. né?
pensando assim, você teve esse contato muito cedo, isso certamente, como você bem ressaltou, foi fazendo, acho que foi muito intrínseco e natural, te ajudando na construção da tua trajetória profissional. Mas Uhum. assim, quando, né, na tua trajetória, quando é que você parou e falou, eita, pega? Nossa, olha como foi importante, né? Não, ter essa percepção de falar, puxa, olha como fez diferença. Enfim, às vezes até nem teve esse momento, né, mágico, mas acho legal Uhum. assim, será que teve um momento mágico que você falou, nossa, eu acho que lógica de programação me ajudou na minha trajetória jurídica e uau, olha que coisa fantástica, assim, teve esse momento, não teve, foi natural, não foi, enfim, queria ouvir um pouquinho. Olha, eu acho que esse momento aconteceu em diversas fases na minha trajetória. Então, por Legal. exemplo, eu tive a formação jurídica porque, claro, que uma pessoa que é estimulada à tecnologia sempre desde a infância, na adolescência vai para o oposto. Então, eu fui para o jurídico. E ali Boa. mesmo, quando a gente começa a entender as leis, né, tem, tem um pouco de raciocínio lógico. Bom, se você faz isso, acontece isso. É basicamente o que a Tatá ou um programinha faz. Você dá a coordenada e você entende as Uhum. consequências ali daquilo. E aí, Legal. desde o início da minha formação, eu sabia que isso era um diferencial. Uhum. Na minha época de faculdade, fundamentalmente, a gente não falava de tecnologia do direito, mas quando eu decidi fazer essa transição de carreira, falei, ó, eu estou ouvindo sobre essas startups, eu quero estar lá, eu vou para São Paulo. Quando eu conversava com as pessoas, né, quando eu conversava com os founders de startup, eu Uhum. tinha alguma noção do que era, porque eu nunca programei assim, é super Uhum. complexo isso. Uhum. Mas só de entender que era aquele monte de letrinha ali e número que fazia o programa funcionar de tal forma, só de Uhum. ter essa percepção, sério, parece simples, mas eu já conseguia estabelecer ali com as pessoas, com os founders, um vínculo de muito mais entendimento e proximidade. Entendi. Além disso, quando eu de fato fui começar a estudar, a produzir contratos e pensar em contratos, esse olhar apurado eu já tinha, porque eu Uhum. sabia que o código, por exemplo, estava na cabeça do programador. Então, eu tinha que criar para o meu cliente que estava contratando aquele cara uma série de proteções. Então, eu Uhum. vejo assim, em diversos pontos essa percepção e Perfeito. essa noção sendo ali super importante para eu conseguir atuar na advocacia para startups e com tecnologia. Boa, maravilha. É muito legal isso, né? Que não é assim, a gente fala desse momento mágico, mas acho que a gente vai percebendo no decorrer da trajetória vários pontos que vão se conectando. Achei legal você ressaltar isso, né? Importante, vários Sim, momentos que você viu essa importância, né? E ser, de novo, acho que você trouxe um ponto muito importante também. Não é ser a programadora, mas é ter o sim, conhecimento necessário para conseguir dialogar e ter essa visão é, negocial, tecnológico, para melhor defender o seu cliente nos interesses dele. Então, acho muito interessante isso. Porque você pode escolher um dia, já que você tem tantas, né? Você pode escolher que vai ser programadora um dia, enfim, ainda na área jurídica. Mas mais que isso, acho que é legal você ter essa noção de como no seu dia a dia, como advogada, como operadora do direito, isso teve, né, alguns reflexos importantes na sua atuação. Então é legal, tipo, não é que você quer mudar de carreira, acho que serve para pensando aqui, né? Pensando na sua trajetória, acho que serve para você como advogada, né? sim. Enfim, ter essas percepções. Acho que todo mundo, porque quando a gente fala de programar, as pessoas falam assim, não, mas eu não quero programar, eu não quero ser fluente em programação. Mas você conhecer as linguagens de programação e você saber como funciona, entender como funciona, te ajuda a pensar em sistemas, te ajuda a elaborar um contrato. Eu brinco que, graças à linguagem de programação hoje, eu sou talvez uma gestora melhor, porque eu tenho sabe, esse raciocínio de que uma coisa depende da outra e que isso foi alimentado durante o tempo. As pessoas Legal, precisam entender que não é fundamentalmente ser fluente em programação, mas ter esse perfeito. conhecimento é fundamental.
Perfeito, perfeito. Até aproveitando aqui o gancho um pouquinho, pensando um pouco na sua trajetória, né? Acho que você tem essa trajetória fantástica de empreendedorismo, mais recentemente, inclusive, tem trabalhado como head, né, da comunidade ali do Escritório Batista e Luz, e outra, né, outro diferencial, porque não é uma assim, não é uma atuação que estamos acostumados. Até ia pedir depois para você falar um pouquinho, né, porque acho que é super interessante aproveitar essa oportunidade, né, o que, que é esse head da comunidade, o que faz, né, enfim, como é essa atuação. E aí, dar exemplos também de como, na sua atuação hoje, ali como head, você até mencionou agora há pouco algumas, mas como é que você usa um pouco desses conceitos e fundamentos ali no seu dia a dia? Bom, eu sempre tive esse viés empreendedor, e aí quando as pessoas perguntam assim, quando você se descobriu empreendedor, eu também não sei dizer. Eu lembro de uma vez que meu pai perguntou para mim, filha, o que que você quer ser quando crescer? Aí o primeiro era astronauta, como toda criança, nerd. Boa. A segunda era, pai, eu quero ser empresária, porque daí eu posso ganhar o quanto eu trabalhar. Enfim, eu já era meio assim. E eu Boa. fazia as minhas coisas, né? Tipo, vendia pulseirinha no colégio, enfim. Essa mentalidade, essa provocação sempre foi minha. E aí, atuando com startups aqui em São Paulo, é impossível você estar perto desse pessoal e não aprender absolutamente nada. É assim, é uma convivência que é super sadia. Você acaba Uhum. aprendendo sobre gestão, sobre negócio, sobre tecnologia. E aí que isso, de fato, veio para mim e eu me identifiquei, eu me assumi como empreendedora de fato, até ter a minha empresa. E aí, Boa. uma das coisas que eu vejo assim como maior diferencial é que a programação, como eu disse, desenvolve o raciocínio lógico, então você consegue entender o passo a passo, tipo, e se eu fizer isso, acontece isso, e aí as coisas vão se desencadeando. Essa Uhum. visão é muito importante para startups. Eu não sei se as pessoas fazem essa comparação no meio, mas para mim, programar é como se empreender em startup. Você faz lá uma hipótese, você cria um código. Aí você põe para rodar, você valida a hipótese. E aí, se rodou, legal, beleza, segue o jogo, funcionou direitinho. Se a hipótese foi validada, você mantém aquilo dali dentro do processo da sua startup. Ou se não, se deu, você vai debugar, né? Você vai tipo, corrigir ali os erros. E é Boa. a mesma coisa, eu acho que essa mentalidade estava ali comigo. Quando a Tatá não fazia a estrelinha que eu queria na programação, eu ficava, né, incomodadíssima e sabia que tinha que desenvolver ali fazer alguma alteração. E aí, Perfeito. isso, enfim, esse olhar de tentar e validar e consertar é algo que me ajuda muito. Me ajudou muito no empreendedorismo, o olhar de processos também me ajudou muito no empreendedorismo. Uhum. E hoje, criando uma nova área, que é a área de comunidades, em um escritório de advocacia, para mim é a mesma coisa, startups, levantei uma hipótese, vamos criar uma comunidade. Tenho uma ideia, vou fazer o teste aqui, deu certo, vamos seguir o jogo, não deu certo, vamos recalibrar as coisas. Então, acho que tem Perfeito. esse ponto de conexão assim, master. Mas hoje eu consigo gerir melhor, sabe? Até pessoas, gente, até para gestão de pessoas, esse tipo de raciocínio te ajuda ali no dia a dia. E aí, para finalizar, para explicar mais ou menos o que eu faço, que é super Imagina. complexo, mas quando a gente vê o Steve Jobs falando sobre marcas ali, sobre o marketing, branding, as pessoas não veem ele falando sobre, fundamentalmente, compre o meu iPhone. Ele estabelece uma série de crenças, né? Que tem aquela propaganda Uhum. icônica da Apple que eu adoro, para os inconformados, os rebeldes, enfim, para quem se incomoda com o status quo. Ele Uhum. levanta uma série de crenças, fala como ele vai fazer isso, ele fala que ele pensa no usuário, etc., e depois ele fala do iPhone. Então, para mim, essa é a lógica de como funciona o marketing hoje em dia, em qualquer Uhum. lugar, principalmente com as redes sociais. E meu desafio, eu ia falar minha função, mas o meu desafio é fazer isso com o escritório de advocacia, assim como a Nubank fez no mercado financeiro, enfim. Esse é o meu papel hoje em dia.
Acho super interessante porque é um olhar muito inovador, pelo menos para a turma do direito, né? Uhum, Como é que a gente constrói um relacionamento melhor, né? Construir a confiança dos clientes com base no que é muito precioso para a empresa, né? Enfim, para o escritório, por exemplo, e fazer com que as pessoas se sintam compelidas a fazer parte daquilo. E isso é muito, eu acho super legal você trazer, porque isso também é muito da comunidade de programação também, compartilhar, né, entender como que a gente pode, né, ir muito embora. E aí, por isso que eu tô falando, isso é muito inovador do teu olhar. A gente está muito num cenário muito tradicional, muito acostumado a criar a tese é minha, tem a minha cara, tem né, quanto mais eu trabalho com tecnologia, eu sinto que muito tem desse olhar de compartilhar mesmo, compartilhar informação, porque talvez coisas sejam melhor feitas por várias mãos, né? uhum, Compartilhar o que move você, né? Eu acho isso sim. super legal. Então, o que que move, né, você dentro do Batista Luz e como isso se reflete para os clientes também que se sentem parte daquilo. Acho legal porque a gente está num momento também, ó, tô aqui a entrevista com você, eu estou devagando um monte, né? Mas acho super apropriado a gente pensar, inclusive, no momento em que a advocacia está passando por um processo de transformação também, né? Porque é isso, né? Nós temos bons escritórios, nós temos bons profissionais, né? A rodo, Brasil ali, número, né? Maior número de faculdades. Mas o que que torna os profissionais, as instituições diferentes, né? E estamos no momento em que, poxa, aliás, eu gosto de entrar lá e ver as pílulas de conhecimento do Batista Lúcio. Eu sempre entro lá. Por quê? Porque tem muito conteúdo legal. E não é só aquele conteúdo jurídico que, por exemplo, a gente vê lá, STJ, né? Aquela coisa maçante, chata. É um conteúdo descontraído que eu olho e me sinto interessada. E aí eu vou lá e sigo, né, vocês nas redes sociais. Então, acho muito legal isso, de novo. Acho que tem muitos resquícios e pontos interessantes de outras áreas, né? E que você trouxe. Olha que legal, a gente poxa, não é só programação, não é só entender de tecnologia. Olha a importância da gente ter um pouquinho do olhar para o marketing, né? De entender um pouco sobre marca, o que que isso representa. Acho que você representa muito, Mônica, o que esse advogado né, o profissional do direito de ponta, que ele Sim. está aberto ali a outras, né, outras oportunidades e que pode atuar de forma diferente com esse olhar inovador para fazer, né, ter esse olhar de novos negócios, novas oportunidades, o que que importa. A gente está falando muito recentemente dessa coisa do usuário no centro também, né? Quem é o nosso Sim. cliente, o que que importa para ele. Então, achei legal que você levantou esses pontos, porque acho que tá muito com que o novo movimento que o direito está fazendo para justamente a gente melhorar o que a gente faz de melhor, né? De prestar os serviços, mas como é que a gente melhora esse contato com as pessoas, essa experiência, acesso à justiça. Acho que você trouxe Sim. vários pontos Só importantes. porque você falou que estava devagando, agora eu vou devagar de verdade, assim, ó. Bora lá. Tem uma coisa que eu vejo, por exemplo, o movimento de open source, o movimento de código aberto, né? Eu Uhum, lembro que quando isso começou, isso foi uma pauta ali nas universidades federais, meu pai é professor universitário, e uhum, aí a gente está, ok, a gente é do jurídico, a gente tem um nicho complexo, assim, a gente é bem atrasado. Mas olha a oportunidade que a gente teve de olhar para tudo o que funcionou e o que não funcionou fora, para a gente verdade. aplicar no nosso mercado. Quando o pessoal começou a falar de código aberto, porque enfim, as universidades ou outras instituições ou as pessoas elas não tinham acesso a softwares se não pagassem um valor muito alto, né? Uhum, E aí, a comunidade da tecnologia e de programação, vocês começaram a pensar nisso, ó, há muito tempo atrás, 2001, não sei, 2003, 2004. E isso, colaboração, é algo que virou pauta recentemente para a gente. E digo para o mundo todo, mas para o jurídico ainda muito mais. Então, verdade. tudo que você vê assim, que você vê no mercado de tecnologia, em algum momento vai tangenciar o mercado jurídico e o mercado geral, assim. Quando você vê, por exemplo,
o desenvolvimento do mouse, né? Um exemplo Uhum. bobo. Então, porque antes era só ali no teclado, você tinha que decorar todos os atalhos e tal, tô denunciando a minha idade. Tinha que decorar todos os atalhos e tal. E aí uma pessoa fala, não, a experiência do usuário, que é uma coisa que a gente começou a falar só agora há pouco, demanda ou exige que a gente tenha ali uma ferramenta para a gente facilitar esse acesso. Então, eu lembro que, há muitos anos atrás, o primeiro mouse que chegou em Mato Grosso, na Universidade Federal, tinha uma sala de gente querendo entender como funcionava. Então, é muito legal. Quando você desenvolve esse olhar crítico, você vê as áreas de tecnologia que estão sempre muito anos-luz à frente. Isso vai se replicando, e claro, com adaptações, mas em todos os mercados. Então, acho que é uma baita oportunidade e é uma tendência, é algo que você precisa fazer para estar ali alinhado com o que vai acontecer. Está sempre um passo à frente em relação à inovação. Perfeito, perfeito. E aqui, ó, última pergunta para não te encher mais o saco e não atrapalhar, porque a conversa está muito boa. Mas pensando, né, na turma do direito que às vezes podem, né, eles podem ter dúvidas, nossos colegas ali de formação, que podem ter dúvidas, incertezas quanto a essas novas habilidades ali de lógica de programação, enfim, ou outras, né, quanto isso pode ser útil ou não para a atuação desses profissionais. Queria que você compartilhasse uma mensagem, assim, o que que você acha, o que que você pode dar um conforto no coração dessas pessoas, e acha, enfim, o que que você pode dar de mensagem para essas pessoas que ainda estão com essas inseguranças, assim, isso é para mim, isso não é para mim. Eu brinco que nas minhas redes sociais, eu falo sobre as red pills, assim, que eu sou a pessoa que não tem mensagem de conforto. Eu já desiludo, já falo a verdade, etc. Então, Boa, vamos lá, vou tentar esse desafio. Mas boa. é primeiro que as pessoas falam que o mercado está mudando. O mercado mudou, né? O que está mudando são os profissionais agora tentando entender e se adaptar. Então, Perfeito. você pode ficar em total negação e não olhar para o que está acontecendo, para o que aconteceu, ou você pode tentar se adaptar. E aí é uma coisa acho que tem muito mais um viés de comportamento do que qualquer outra coisa. É estar disposto a ser ruim em alguma coisa. Eu comecei a estudar Python novamente em 2018 e eu fui péssima, péssima. Eu mandava para o meu pai pedir ajuda. Péssima, era péssima. Tanto que ele tirava, ele me provocava, falava, tá programando. Então é isso, assim, acho que a primeira coisa que você tem que fazer de habilidade é estar disposto a ser ruim em algo, entender que esse é o processo. E Perfeito. parece muito mais complexo do que na verdade é, né? Acho que a gente fala de programação, todo mundo fala, meu Deus, é um bicho de sete cabeças. Na verdade, não é. Você precisa entender, você precisa tentar, estudar, começar. Se entender o que não é para você, tudo bem, mas esse conhecimento que você já adquiriu, entender como as coisas funcionam, vai ser sensacional para você lá na frente. E em Perfeito. relação às outras habilidades, é uma questão até de sobrevivência. Acho que partindo do princípio que você precisa entender que você é um mega advogado. Sou um mega advogado, PhD, doutorado, 15 mil anos de experiência, mas você precisa entender que agora as ferramentas são outras e para você executar o seu trabalho, você precisa estar disposto a ser ruim e aceitar o processo, aceitar que você vai precisar aprender de novo. Boa. Acho que o legal, acho que esse ser ruim é um exercício de humildade para a gente do direito, né? Isso que a gente, normalmente a gente não está tão aberto a isso, a gente sabe, a gente estuda, né? A gente se preparou, isso que você falou. Eu acho isso muito legal. Educação, assim, é um exercício de humildade mesmo. Vai ser difícil no começo, porque a gente não tinha essa formação mesmo, principalmente nós de humanas, né? Sim. Enfim, tecnologia em geral é bem diferente do que a gente está acostumado da nossa formação. Mas eu acho que é legal, assim, tudo bem ser ruim, né? Sim. Tudo bem não pegar de primeira. Faz parte do processo de aprendizado, assim como outras coisas que a gente passou na vida. Mas que legal que você traz essa percepção. Pode ser difícil,
mas continua, aprende alguma, né, algum aprendizado, alguma coisa você vai tirar, seja coisa boa, né? Não, não é para mim, legal, teve experiência, né? Então acho super legal. Mônica, Não, oh, desculpa, não, pode perdão. falar. De alguma forma você vai aproveitar o que você aprendeu. Você nunca, nenhuma skill que você aprende é assim desnecessária. Perdida. Então, é Exato, isso. Desculpa, eu te exato. interrompi. Não, imagina, eu ia, na verdade, só falar, agradecer de novo e vou encerrar aqui a entrevista, mas obrigada por ser tão generosa e compartilhar. Isso que eu acho que o mais legal é, assim, a sua experiência pessoal em relação a né, essa matéria, enfim, né, lógica de programação. E acho que isso que vai inspirar as pessoas a verem, tipo, ó, como foi a experiência da Mônica frente a isso, né? E eu acho que isso que é mais importante, né? Dar essa percepção pessoal e espero não, tenho certeza que isso vai ajudar a turma a refletir, né? Em razão da, enfim, necessidade ou não de aprender essa habilidade que a gente hoje está discutindo sobre lógica de programação, mas tantas outras, né? Entender um pouquinho de blockchain, acho que esse é o caminho, né? Não parar de estudar. Acho que quando o bichinho da inovação, né, e tecnologia morde a gente, é só o começo de uma trajetória longa ali de exercício de humildade, para usar um pouco Exatamente. da tua ideia também de, né, não acertar, de ser difícil, mas a gente continua firme e forte aí. Obrigada, Exatamente. viu? Imagina, eu que agradeço a oportunidade de falar para o pessoal e se eu puder ter ajudado alguém, compartilhado, ao compartilhar a minha experiência, já vai ter valido a pena, super a pena. Obrigada pelo convite. Imagina.